assunto da nossa aula de hoje, tá? É um assunto muito importante, bem interessante, que causa bastante dúvida, de onde se surgem muitos mitos, né, a respeito dos primeiros socorros, que são os acidentes com animais peçonhentos, que ainda acometem muitas pessoas, né, ao longo aí dos anos. Mesmo se quando a gente fala, né, sobre animais peçonhentos, a gente tem mais uma ideia de que apenas áreas rurais, áreas mais remotas, podem ocorrer esse tipo de acidentes. Hoje nós sabemos que alguns animais, como os escorpiões, estão aí introduzidos em meio urbano também. Então, todo cuidado é pouco e conhecer os primeiros socorros é fundamental para você que está aí, né, buscando se aprofundar no assunto de primeiros socorros. Então, nós vamos aqui trabalhar, né, os principais acidentes com animais peçonhentos. Bom, para iniciar, vamos tentar entender um pouquinho sobre essa nomenclatura, né? O que é um animal peçonhento? O que a gente caracteriza como um animal peçonhento? Então, primeiramente, eu coloquei aqui no slide, né, que peçonha significa veneno. Então, são, né, aqueles animais venenosos. E esse veneno, conforme nós estudamos lá, né, na aula de intoxicações e envenenamentos, ele vai aí causar toxicidade, ser tóxico para o nosso organismo, podendo, em situações mais graves, ocasionar inclusive o óbito, né? Essas substâncias de origem química aí produzidas por esses animais, né, vão ser tóxicas ao nosso organismo. Então, né, seguindo essa lógica, animais peçonhentos são aqueles que produzem uma substância tóxica e que também apresentam um aparelho especializado para a inoculação desse veneno. Então, por exemplo, o caso das serpentes, né, elas vão ter as presas que vão inocular esse veneno dentro ali, né, da circulação da vítima, certo? Por que eles fazem esse ataque, né? Por que eles inoculam esse veneno em outros animais, incluindo seres humanos? Para se defender ou para obter alimento. Então, essa é a finalidade, né? O veneno que eles produzem, eles têm essa característica de paralisar a vítima, paralisar a sua presa, para que esses animais possam se alimentar, né, ou se defender uma vez que se sintam ameaçados. E se tratando de acidentes com animais peçonhentos em humanos, né, as partes mais atingidas geralmente são mãos, pernas e pés, e assim em número menor as coxas também. Então, se a gente para analisar sobre esses locais de acidente, né, mãos, pernas e pés, nós vemos aqui que muitas vezes é porque a pessoa leva a mão ali aonde esse animal possa estar escondido, né? Ou mesmo pisa acidentalmente sem se dar conta. Então, a gente tem aí a maioria dos acidentes acometendo mãos, pernas e pés. E aqui também a gente pode até pensar numa prevenção, né? Se prevenir desses acidentes. E nós vamos falar no decorrer da aula sobre a prevenção. Bom, vamos seguir. Vamos começar falando sobre acidentes com escorpiões. Diz para vocês que não estão restritos a áreas rurais, né? Hoje nós já temos escorpiões aí em meio urbano e principalmente nos meses de agosto e setembro é que são notificados os maiores números, né, de acidentes com escorpiões. Porque nessa época, né, ali agosto, setembro, início ali do período de calor, de verão, nós temos a procriação, um momento onde eles se reproduzem, eles saem para se reproduzir. Então, a gente tem aí, né, mais escorpiões circulando e, consequentemente, mais acidentes. Nós temos, na realidade, vários tipos, várias espécies dos escorpiões, mas eu gostaria de destacar aqui o escorpião amarelo, tá? Cujo número de acidentes é o maior e, além disso, a picada é considerado por muitos biologistas a mais dolorosa e a mais tóxica. Então, esse escorpião amarelo ele é responsável aí pela maioria dos acidentes causados com escorpiões. Falando ainda sobre esse escorpião, ele é um escorpião agressivo, tá? Então, aqui nós vamos ver muito isso, né, da característica do próprio animal. É um animal que realmente ele apresenta ali um comportamento de realmente atacar. Então, ele é agressivo. O veneno tem ação neurotóxica. O que é neurotóxico? Vai ser tóxicos para
as células do nosso sistema nervoso. Isso vai ocasionar vários sintomas, né, além da dor no local da picada, como nós vamos falar. E corresponde aí, conforme eu falei para vocês, ao maior número de acidentes. Com relação aos escorpiões, existem alguns comportamentos que esses escorpiões podem apresentar, né? Então, a gente conhecer um pouquinho sobre o modo de vida deles é interessante. Por exemplo, escorpiões, geralmente eles andam em pares. Então, muitas vezes, se você perceber um escorpião, né, ali isolado, é bom ficar atento porque pode acontecer de ter outro ali em localidades próximas. Outra questão que confunde muito a maioria das pessoas, né, e que se trata de um mito, é que escorpiões pequenos não possuem veneno suficiente para ser tóxico, né, para poder estar aí causando mal para os seres humanos. Isso também é um mito. Independente do tamanho do escorpião, ele pode conter sim veneno, né, em algumas situações até mais venenos que outros, tá bom? Então, não é porque o escorpião é pequeno que ele não vai ser venenoso. Bom, se tratando de acidentes com escorpiões, conforme, né, nós falamos, vão ter algumas características devido à toxicidade desse veneno. Sempre que se tratar de acidentes com animais peçonhentos, nós vamos nos relacionar e lembrar que vão ocorrer manifestações locais, ou seja, alterações locais ali no local da picada, tá? Então, muitas vezes ali, né, a área é arroxeada, que é o que a gente chama de equimose, bolhas, tá? Presença de dor, em alguns casos de outros animais, hemorragias. Então, manifestações locais vão ser ali no local da picada e muitas vezes manifestações sistêmicas. O que é uma manifestação sistêmica, né? Vai atingir ali o corpo todo, quer dizer que aquele veneno, aquela toxina produzida pelo animal, ela já atingiu ali um nível que ela vai provocar alterações à questão de corpo todo, então sistêmico de sistemas, né? E no caso dos escorpiões, aqui a gente pode relacionar as duas situações. Então, vamos dar uma olhadinha aí nesse quadro. Com relação às manifestações locais, né, geralmente até um consenso de que a dor ela vai ser imediata em praticamente todos os casos. Então, realmente é um acidente que não passa despercebido, porque a dor local ela é bem intensa, tá? No local da picada, além da dor, podem vir acompanhados outros sintomas, como parestesia. Quem é da área da saúde vai entender esses termos aí, quem não é, não tem problema, nós vamos traduzir aqui para vocês. A parestesia ela é aquela sensação de formigamento, tá? Quase um adormecimento que a gente tem no membro. Então, sensação de formigamento, eritema, que é uma vermelhidão, a gente consegue até observar bem ali nessa foto que eu trouxe no slide ao lado. E sudorese local, tá? Então, muitas vezes um suor ali, uma umidade, bem no local da picada, tá bom? E a gente vai ter também as manifestações sistêmicas, tá? Que vai acontecer aí após um intervalo de minutos ou até poucas horas, principalmente em crianças, tá? Quais são os sintomas que podem aparecer? Sudorese, que é um suor excessivo, tá? Agitação, tremores, náuseas, vômitos, alterações na pressão arterial, então hora muito alta, hora muito baixa. Arritmia cardíaca, né? Vem ali as alterações a nível do coração, de batimento cardíaco. Sonolência, que pode evoluir aí para uma insuficiência cardíaca e um edema pulmonar agudo, podendo ocasionar até um choque. Quando existe um acidente grave com o escorpião, a gente chama inclusive de escorpionismo, essa síndrome mais grave. Então, gente, o que eu gostaria de destacar aqui para vocês? Principalmente se tratando de crianças, tá? Muitas vezes, para as crianças, os acidentes vão ser mais graves. E aí a gente vai ter também acidentes mais leves. O que vai determinar? Quem que vai conseguir mensurar, né? Não é um acidente leve, não foi um acidente grave. O profissional de saúde a nível de unidade de saúde, unidade hospitalar. Então, o que a gente indica é que todos os casos sejam procedido para o atendimento hospitalar, tá? Para que sejam avaliadas as manifestações clínicas e procedido os tratamentos.
pertinentes no caso. Com relação aos primeiros socorros, do acidente com o escorpião, né, o que fazer antes de levar o paciente até a unidade hospitalar, tá? Então, praticamente todos os acidentes com animais peçonhentos, a gente vai ter a conduta de lavar o local com água e sabão neutro. Então, local da picada, não vamos aplicar álcool, tá? Não vamos aplicar outras substâncias, vamos fazer a limpeza com água corrente e sabão neutro. Por quê? Porque ali naquela região daquela picada pode surgir uma infecção devido aí a esse acidente. E fazendo a limpeza com água e sabão neutro, a gente já consegue aí minimizar o risco de infecção. No segundo item fala para nós, né, a seguinte informação: aplicar compressa no local da picada, tá? Para que serve essa compressa? Que compressa de quê, Mariana, que a gente coloca? Então, como eu falei para vocês, o acidente com o escorpião, ele costuma ser bastante dolorido, né? Causa bastante dor ali. Então, essa compressa no local seria uma compressa morna, compressa de água morna para aliviar a dor até a chegada na unidade de saúde, tá? Procurar atendimento médico imediatamente em local mais próximo da ocorrência do acidente. Então, isso é bem importante, tá, gente? Não é esperar propagar os sintomas ou evolução de mal-estar. Sempre buscar atendimento no local mais próximo, porque as unidades de saúde, elas já têm trazido para nós ali os locais mais próximos de atendimento no caso de administração de soro. Então, não vamos perder tempo procurando uma unidade que tenha esse atendimento. A gente já pode ir direto em alguma que dentro das unidades já tem o fluxo correto, tá? Aqui também fala para nós, se possível, capturar o animal. Então, é uma instrução que nós vimos bastante durante cursos de primeiros socorros antigamente, onde nós não tínhamos a tecnologia a nosso favor como é hoje. Então, aqui a gente já consegue, né, não necessariamente precisar capturar o animal, correr o risco de um outro acidente, mas uma foto para identificação do serviço de saúde já ajuda bastante. Então, aquela foto que a gente pode tirar mesmo de longe, aplicando o zoom do celular, já auxilia. Por que é importante essa foto? Por que a gente vai sempre bater nessa tecla? Se tratando de acidente com animal peçonhento, escorpião, serpente, a identificação do animal, ela é de suma importância, tá? Para a administração correta do soro específico, tá? Para o tratamento. Então, existem os soros que vão agir como se fossem antídotos, né? Para o veneno. Então, para escorpião, a gente tem o soro anti-escorpiônico, tá? Para aranha, soro anti-aracnídeo. E para as serpentes, o soro antiofídico. Então, para cada soro vai ter uma especificidade e é muito importante fazer a identificação do animal para facilitar aí na hora da administração e da escolha do tratamento, tá bom? Então, por isso que a gente sempre pede ali, né, se possível, capturar o animal ou tirar uma foto para identificação do serviço de saúde. O que não devemos fazer no caso de acidentes com escorpião? Então, isso aqui também é muito importante, porque como esses acidentes aconteciam muito em áreas rurais, né, em áreas florestais, tem-se muitas crenças a respeito, né, do que fazer nesse momento. Então, a gente via, né, as pessoas que faziam popularmente sangrias, que era cortar o local da picada, com a crença de que saindo aquele sangue, extraindo aquele sangue, a gente teria uma saída do veneno. Isso não procede, isso não é um mito realmente, não tem comprovação. Então, aqui a gente não corta, nem perfura, nem realiza sangria e nem queima o local da picada, tá? Continuando, a gente também não aplica nenhum tipo de substância no local dessa picada, tá? Ou fazer curativo oclusivo que fecha aquele local, isso favorece a ocorrência de infecções. Então, a gente não vai aplicar álcool naquele local, tá? Nenhum outro tipo de remédio caseiro, aqui não vai nos trazer benefícios e prejudica o paciente. Não dá bebida alcoólica ao acidentado, nem outro líquido como álcool, gasolina ou querosene, pois não tem o efeito contra o veneno e pode agravar o quadro desse paciente, tá?
e muitas vezes confundir os sintomas. A análise dos sintomas, gente, ela é muito importante para o profissional de saúde, né, administrar o tratamento. Então, muitas vezes vai ser necessário ali analgésicos e outras medicações e vai ser analisado o quê? Manifestação clínica do paciente. Então, se a gente dá para esse paciente, né, algum medicamento ou álcool, a gente vai ter ali sintomas decorrentes daquele álcool, né, que vão confundir o diagnóstico ali dos sintomas precisos referentes à picada. Então, a gente não faz essa conduta, tá? E aqui também a gente traz como evitar acidentes com escorpiões. Então, é muito importante que a gente saiba, né, a prevenção, assim como nós falamos, né, nas queimaduras, nos outros tipos de intoxicação. Aqui nós temos as prevenções, tá? Então, se já é um bairro, se você já mora num local próximo, onde tem incidência de escorpiões, os cuidados devem ser redobrados. Por exemplo, limpar quintais, jardins, terrenos baldios e não acumular, não juntar materiais de construção, porque são locais onde os escorpiões geralmente eles se escondem, tá? Evitar queimadas nesses terrenos baldios, porque o fogo, a presença do fogo, né, assusta e esses escorpiões se espalham. Remover as folhas e trepadeiras que ficam nas paredes e nos muros, tá bom? Rebocar buracos nas paredes e nos muros, mesmo quando for residências. Então, qualquer buraquinho, tá? Como ponto de energia, ponto de telefone, buraquinho na parede, são esconderijos para esses escorpiões, tá? Então, aqui a gente tem que realmente ficar atento com esses orifícios por onde eles podem entrar e se esconder. Eliminar baratas, aranhas e grilos, porque eles são alimentos para os escorpiões. Então, local onde tem muita barata, né? O escorpião vai ali para se alimentar e pode ocasionar aí um perigo para o morador ali do local. Outra dica, preservar corujas, sapos, galinhas e gansos, pois são predadores naturais dos escorpiões. Então, realmente, a cadeia alimentar que nós estudamos lá na biologia, né? Cada um tem ali seu papel e os sapos, as galinhas, os gansos, as corujas são predadoras dos escorpiões, predadores naturais que ajudam a fazer o controle deles no meio ambiente, certo? Vamos seguir então para os acidentes com as aranhas.